E aí, galera, não me salva? Prontos aí para mais uma aula de ciência dos materiais? O assunto dessa aula será a classificação dos materiais. Eu tenho aqui três exemplos de materiais que a gente encontra no nosso dia a dia. O primeiro deles é um clips, que já está inclusive deformado. O segundo deles é um pedaço de xícara, que eu quebrei lá na minha casa. E o terceiro é essa pulseirinha aqui do Bisalva, que eu trouxe aí. Então, aqui nós temos três tipos diferentes de materiais. Nós vamos aprender que, sabendo classificar em três grandes categorias os materiais, a gente já tem uma ideia da aplicação dos mesmos e as diferentes respostas que eles podem dar para as também diferentes condições que serão aplicadas. Então, por exemplo, eu consigo com facilidade deformar esse pedaço de clips que eu trouxe aqui. Já com o pedaço de xícara, dificilmente eu vou conseguir fazer isso. Eu consigo quebrar ela com facilidade. E com a pulseirinha do Me Salva, não só consigo deformar, como depois que eu deformo ela, ela volta para a sua forma original. Certo? Nós vamos ver que essas diferentes propriedades, as diferentes respostas dessas propriedades, vai depender então da composição química dos materiais e da estrutura. Como a gente tem diferentes composições químicas e estruturas, temos diferentes respostas para as solicitações. E nós vamos ver que as três grandes categorias em que nós vamos classificar os materiais são os metais, as cerâmicas e os polímeros. Beleza? Então vamos começar pelos metais. Um exemplo de metal, lógico, é o nosso clips. Beleza? A gente já deu uma olhadinha em algumas propriedades dele agora nessa primeira parte da aula. Então, os materiais metálicos são compostos, em geral, dos seguintes elementos: ferro, alumínio, magnésio, titânio, cobre, zinco, níquel. E mais algumas impurezas que são encontradas na natureza desses materiais no seu estado mineral: carbono, enxofre, nitrogênio e oxigênio. Essas impurezas vão acompanhar os metais até o final da vida deles, vamos dizer. Então, alguns exemplos aí: ferro a gente encontra em vários lugares, trilho de trem, carro, em vários lugares a gente encontra o ferro, porque ele compõe o material metálico que chama de aço. Alumínio também, latinha de bebida, porta de carro também, tem amplamente aplicado. O magnésio é uma liga leve, que também tem aplicação automotiva e aeronáutica bem ampla. O titânio é aplicado, por exemplo, em próteses ortopédicas também. Cobre, fio de cobre, todo mundo tem em casa fios de cobre devido à facilidade com que esse material tem em transportar a corrente elétrica. O zinco a gente encontra, por exemplo, em telhas de zinco ou materiais de aço galvanizado. Na real, o zinco está fazendo a cobertura do aço ali para proteger contra a corrosão. E o níquel também é muito aplicado aí em situações em que exige alta temperatura ou boa resistência também à corrosão. Uma característica dos metais é a sua estrutura atômica bem ordenada. O que isso quer dizer? Os átomos de ferro, por exemplo, eles vão se organizar em um sistema cúbico, onde essa distância entre os átomos ela é bem regular. Certo? Com isso, devido a essa questão dessa estrutura que faz a ligação metálica, os materiais metálicos, eles são rígidos, o que significa que se eu quiser puxar esse clips até quebrar com a minha força, vai ser muito difícil, eu teria que ser muito forte. Além disso, eles são resistentes e também dúcteis. O que quer dizer dúctil? Quer dizer que eu consigo deformar com facilidade. E com isso a gente vê que os metais a gente encontra em diversas aplicações, em diversos formatos, desde uma tampa de panela ou uma panela até fio, arame e assim por diante. Então os materiais metálicos em geral são materiais rígidos, resistentes e dúcteis, devido a essa estrutura. Certinho? Ainda falando sobre essa estrutura, tem a questão da ligação metálica, que dá uma outra característica importante para a categoria dos metais. Na ligação metálica, os elétrons pertencentes a esses átomos, eles estão
espalhados nessa estrutura. Eles não pertencem somente a um átomo, pertencem a todos os átomos. Como os elétrons estão espalhados nessa estrutura, eles não têm nenhum vínculo que prenda eles. Eles são chamados elétrons livres. E devido a essa questão dos elétrons serem livres, a gente tem também que os metais têm uma boa condutividade elétrica e térmica. A próxima categoria de materiais seriam os cerâmicos. Os materiais cerâmicos, cujo exemplo aqui é o nosso pedacinho de xícara, eles são compostos, em geral, se eu pudesse olhar a estrutura aqui, a gente ia ver os átomos dessa xícara, a gente ia ver que, em geral, nós temos a ligação entre um elemento metálico e o outro não metálico. Exemplos. A gente sempre vai encontrar, em geral, nas cerâmicas, esses tipos de composições. Um óxido de silício ou de outro elemento, um nitreto de alguma coisa, um carbeto de alguma coisa e assim por diante. Além disso, os materiais mais antigos cerâmicos que a gente trabalha também, argilas e porcelanas. Quais são as características da cerâmica? Vamos pensar nessa xícara aqui. Essa xícara aqui, ela também é muito resistente, dificilmente eu vou conseguir quebrar com a minha força aqui, nem apertando, nem puxando. E também elas são rígidas, né? É difícil de pôr uma deformação nesse material, nesses tipos de materiais. Mas, se eu derrubar uma xícara do chão, a uma altura interessante, considerável, ela vai quebrar, o que significa que ela é um material frágil. E além disso, os cerâmicos eles têm uma baixa reatividade com o meio. O que significa isso? Um exemplo, se eu coloco esse clipes aqui no ambiente salino, digamos na beira do mar, na beira da praia, rapidinho ele vai enferrujar, né? Ele vai oxidar. O mesmo não vai acontecer com esse pedaço de xícara. Então, geralmente a gente diz que a cerâmica são materiais inertes, certo? Então, essas são as características das cerâmicas. Em geral, nós temos materiais rígidos e resistentes, frágeis, que significa que não suportam muito bem a deformação, e inertes. Por que isso? Porque os materiais cerâmicos, em geral, têm a ligação iônica acontecendo dentro dessa estrutura. Na ligação iônica, a gente tem a força da ligação ela é muito alta, por isso a gente tem materiais rígidos, resistentes e frágeis. E além disso, isso dá uma outra característica importante das cerâmicas, no qual o elétron, dentro dessa estrutura cerâmica, que contém ligações iônicas, eles não são livres, eles estão presos à estrutura, eles estão presos aos átomos. Então aqui a gente tem o elétron tristinho, porque ele não é um elétron livre e, portanto, não é um bom condutor de eletricidade nem de temperatura. Por último, não menos importante, os polímeros. Então, o exemplo de polímero que eu trouxe aqui é a pulseirinha no Me Salva. Legal? Os polímeros geralmente são compostos que a gente pode chamar de compostos orgânicos. São compostos geralmente por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, mas também por cloro e outros tipos de intrusos aí na estrutura. Em geral, eles têm a cadeia molecular longa. E isso vai dar aí as características dos polímeros, que são baixa rigidez, ou seja, eu consigo ir por uma deformação nele com facilidade. Também baixa resistência, se eu puxar isso aqui com muita força, talvez eu arrebente a pulseira, mas eu não quero estragar minha pulseirinha, não me salva. Também tem baixa densidade, é um material muito leve. Se essa pulseira fosse muito maior, ia continuar sendo bem levezinha. E com um fósforo, talvez com isqueiro, eu consiga derreter, ou mais apropriadamente falando, fundir essa pulseirinha, ou seja, a temperatura de fusão dos polímeros, em geral, não é muito alta. Aqui no caso, eu trouxe um material polimérico que ele é um elastômero, ele é tipo uma borracha. Mas materiais plásticos, igual essa tampinha aqui na caneta, também é um exemplo de polímero. Beleza? Então, as propriedades dos polímeros, só para marcar: baixa rigidez e resistência,
baixa densidade e baixa temperatura de fusão. E assim como as cerâmicas, lá o exemplo da xícara, também são materiais inertes, que têm baixa reatividade com o meio. Certinho? Então essa foi a aula de classificação dos materiais.